O domingo do Internacional foi marcado pela vitória pelo placar de 2-0 sobre a equipe do Bahia, que encosta de vez o Internacional no G4 do Campeonato Brasileiro em busca por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Diego Aguirre rasga elogios a Yuri Alberto e praticamente garante que Lindoso seguirá no time para a próxima partida. E Paulo Victor, também elogiado pelo técnico uruguaio, e pode ganhar a vaga de titular na equipe do Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO, domingo 26 de setembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO desse domingo, 26 de setembro. Claro, o principal destaque é a vitória pelo placar de 2-0 do Internacional sobre a equipe do Bahia. Gol de Yuri Alberto no primeiro tempo, gol de Rodrigo Dourado fechando o marcador na segunda etapa e uma vitória que encaminha o Internacional para os objetivos que ele, Inter, busca dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar aqui na tela a classificação do campeonato, que tem o Internacional na 7ª colocação com 32 pontos em 21 jogos. O Inter tem um jogo a menos comparado com o Corinthians, que é o 6º colocado. Ou seja, se o Inter ganhar esse jogo atrasado, o Inter passa automaticamente o Corinthians. Só que tem um detalhe, o 5º colocado é o Red Bull Bragantino, que tem 33 pontos e 21 jogos. E a partida atrasada do Internacional é exatamente contra o Red Bull Bragantino. Jogo marcado para o dia 21 de outubro, meu aniversário, no Beira-Rio. Bom, se o Inter vencer esse jogo do Bragantino, comparado à tabela que a gente tem agora, o Internacional pula para a 5ª colocação. E mais do que isso, encosta no Flamengo, que hoje é o 4º colocado. A gente sabe que o objetivo do Internacional é uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O objetivo que está nos olhos de todo mundo dentro do Beira-Rio agora. Essa vitória contra o Bahia de hoje é muito importante, então, para isso, para encostar no G4. O Aguirre falou sobre isso. Uma vitória que garante ao Inter o direito de olhar para objetivos maiores dentro do Campeonato Brasileiro. E por isso serviu muito os 3 pontos contra a equipe do Bahia no estádio Beira-Rio. É claro que muita gente vai debater, tá ganhando, mas não tá jogando tão bem. Mas, gente, a sequência do Internacional de 8 jogos tem 5 vitórias e 3 empates. Se a gente diminuir um pouco esse recorte para os últimos 7 jogos, desde a vitória goleada sobre o Flamengo no Maracanã por 4-0, que foi de fato uma virada de chave do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, se a gente reduzir esse recorte, a gente vai ter 7 jogos com 5 vitórias do Inter e 2 empates. É um aproveitamento muito bom do técnico Diego Aguirre ao longo dessas últimas partidas. Tá faltando um pouco de desempenho? Pode ser que esteja faltando um pouco de desempenho. Eu falo sobre isso, inclusive, no vídeo do relato da vitória do Internacional sobre o Bahia. Vale a pena dar uma olhada aqui, porque ali eu digo o que aconteceu no jogo, quais foram os destaques individuais e como que o Inter se comportou de maneira coletiva. Bom, de qualquer maneira, olha o relato dos destaques da partida do Internacional, de qualquer maneira, o técnico Diego Aguirre respondeu a esses questionamentos. De quem acha que o Inter está ganhando, mas não está conseguindo jogar tão bem. E claro que essa foi uma das tônicas da entrevista coletiva, um dos questionamentos que o Diego Aguirre mais teve que responder. E eu vou pegar aqui uma resposta do Diego Aguirre para quem perguntou para ele o seguinte: até quando o Internacional vai conseguir seguir vencendo, jogando esse futebol que está jogando agora? E ele disse, olha, o futuro que vai dizer isso. Não sabemos até quando a gente vai conseguir ganhar com dificuldade, mas essas vitórias estão dando confiança para o Internacional. O time está acreditando e essas coisas positivas que o time vem mostrando, que vem levando o Inter às vitórias, vem se construindo também com base na confiança dos jogadores. Há uma confiança maior no projeto, há uma confiança maior do Diego Aguirre, dos jogadores, em cima do que o Internacional vem fazendo ao longo dos últimos jogos, principalmente com os resultados que o Internacional vem conquistando. A partir disso, eu entro exatamente nos detalhes da partida que foram questionados ao Diego Aguirre. E na entrevista, ele mesmo garantiu que Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso são titulares dele. Ele destacou que muito do fato do Inter não ter levado gols nos últimos 4 jogos, se eu não me engano, se dá pela colocação do Rodrigo Lindoso e pela proteção que a defesa tem com esses dois jogadores, com o Dourado e com o Rodrigo Lindoso. Ele destacou também que o Daniel está pegando muito e hoje, mais uma vez,
fez um milagre, mas a entrada do Lindoso foi crucial na visão do Diego Aguirre. Por isso, já dá para praticamente garantir que o Rodrigo Lindoso seguirá no time na próxima partida, que é a partida mais difícil do Campeonato Brasileiro. É contra o líder, o Atlético Mineiro, fora de casa, no Mineirão. Então, é um jogo muito complicado para o Internacional contra um dos melhores times do Brasil. E aí vai ter de novo Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, tá, gente? Além disso, o Aguirre ele foi questionado sobre Paulo Victor, que foi titular na vitória de hoje sobre a equipe do Bahia e jogou muito bem. E o Aguirre disse, ao contrário do que ele havia manifestado depois da vitória sobre o Fortaleza, quando ele disse que o Moisés era titular absoluto dele, até para blindar o jogador que naquele momento sofria um pouco de críticas, nessa resposta o Aguirre deixou em aberta uma disputa. Ele disse que o Paulo Victor foi bem, que ele já havia feito um jogo muito bom contra a equipe do Flamengo e que ele está muito tranquilo porque com o Paulo Victor ele tem certeza que o Inter tem 2 laterais esquerdos do nível do Internacional. Se não tiver o Moisés, joga o Paulo Victor e tá tudo bem. Se não tiver o Paulo Victor, joga o Moisés e tá tudo bem. Ele colocou em pauta que existe uma briga pela titularidade na lateral esquerda do Internacional. E aí eu já coloco para vocês, gente, se existe uma briga pela titularidade na lateral esquerda do Internacional, não dá para o Paulo Victor sair do time depois que ele jogou contra o Bahia. Eu começo a apostar que o Paulo Victor pode estar assumindo uma vaga na titularidade ao longo dessa semana. É claro que os treinamentos é que vão indicar isso, mas o Moisés não vinha tão bem. O Paulo Victor novamente deu resposta, e muita resposta. Pode ser que o Paulo Victor seja titular contra o Atlético Mineiro ao longo da semana. A gente vai ter mais detalhes disso, tá? Mas para a próxima temporada, Paulo Victor e Moisés são os 2 laterais. Até lá eu tenho certeza, o Paulo Victor vai assumir a titularidade do Moisés. Não tem jeito. Além disso, eu fecho falando sobre o Diego Aguirre, porque ele comentou Yuri Alberto, centroavante do Internacional que fez o primeiro gol do jogo, de cabeça na cobrança de escanteio do Edenilson, e que o Diego Aguirre rasgou elogios a ele, que é um garoto trabalhador, que é um garoto muito talentoso, jovem, que tem muito potencial. O Diego Aguirre disse que enxerga o Yuri Alberto em um grande clube da Europa, num futuro próximo. Ele disse, claro que eu quero que o Yuri Alberto fique muito tempo aqui no Internacional, mas esse cara, ele tem potencial para jogar nas ligas top, nos times tops do mundo, pelo comprometimento profissional que ele tem, pelo que ele joga de bola, pela idade e pelo potencial que ele tem. Então o Diego Aguirre faz apostas altas em relação ao Yuri Alberto, que hoje, mais uma vez, foi um dos destaques do Internacional, marcou um gol e jogou muito bem, se desdobrando na marcação, ajudando a armar o time, foi muito bem o Yuri Alberto. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. O Grêmio... No Grêmio. A KTO me deu uma dica que era a seguinte, aposta nos 3 gaúchos. Vitória do Inter, vitória do Juventude e vitória do Grêmio. A odd estava lá por 16 e alguma coisa. Eu joguei 3 pila e ia ganhar quase 50. Inter, caixa. Juventude, caixa. Não deu o Grêmio. 4-2 para o Atlético Paranaense. É o que dá. É o que dá. Vamos para a próxima. Não deu eu nessa. Só que eu dei uma cercada e consegui recuperar esses 3 pilas que eu joguei nos clubes gaúchos, tá? Porque eu havia anunciado aqui durante toda a semana que eu ia apostar que o Inter não leva gol, que o Bahia marca menos de 0,5 gols. A odd, quando eu apostei, estava de 2,28. Eu joguei 10 pila, recuperei R$ 22,80. Pelo menos recuperei o dinheiro da minha aposta em cima dos gaúchos. Não saí perdendo. Não quer sair perdendo também? Vai lá, te registra na KTO, bota o cupom ADUPLA e ganha de bônus 20% em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações ainda hoje e amanhã tem mais conteúdo aqui no ADUPLA. Beijo!